O Dia da Consciência Negra? Por quê? Para quê? Você já deve ter ouvido e se deparado com frases como esta. Por que não temos o Dia da Consciência Humana? O Dia da Consciência Humana seria o ano todo, onde todos os povos pensariam de uma forma a agregar toda a população, de todos os tipos e de todas as diversidades. Não seria muito melhor a gente pensar em um Dia da Consciência Humana e não um Dia da Consciência Negra? Por que não? Muitos de nós já pensamos sobre isso. E aí, quando essa frase aparece, com certeza a gente pensa, será que isso não é o melhor? Seria uma ideia muito simplista se nós fôssemos por esse lado. E eu tenho certeza de que é um assunto que requer muito mais reflexão. Vamos falar um pouco sobre isso? Provavelmente você diria para mim, tá, mas essa é a minha opinião. Eu prefiro pensar em uma consciência humana e não em uma consciência negra. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos sair um pouco do lado simplista da situação. Com certeza você já ouviu frases como esta. Consciência negra? Não precisa. Cotas raciais? Não precisa. Eu tenho até um amigo negro. Na empresa onde eu trabalho, tem pessoas negras, tem pessoas deficientes. Você acredita? Tem até indígena. Então, para que o Dia da Consciência Negra? Por que não simplesmente o Dia da Consciência Humana? Então, vamos refletir um pouco por que se criou esse Dia da Consciência Negra. Porque agora se fala inclusive em Novembro Negro. São muitos os porquês. Precisamos de um certo tempo para falar sobre esse tema e um tempo muito maior para digerir e para compreender as respostas que virão com elas. O mito da democracia racial no Brasil já foi derrubado há muito tempo. Poucas as pessoas acreditam nesse mito da democracia racial. Vamos tentar entender o que isso representa. O Brasil viveu séculos de escravidão. Foi um período marcado por muita violência e violência racial. Após a abolição, ela não veio acompanhada por ações sociais que previam a inserção dos recém-libertos na sociedade. A realidade desses recém-libertos foi a falta de habitação, foi a fome, foi a falta de trabalho e foi principalmente a política do embranquecimento, sob alegações que taxavam que os negros eram seres primitivos, menos inteligentes e mais propensos a doenças. Isso sem falar no básico, né? Que é o cenário catastrófico ao qual os negros foram submetidos. É só olhar para a realidade que nós temos hoje. O maior número de presos são jovens negros. O maior número de pessoas que morrem cedo, que morrem de maneira violenta, são negros. Tudo isso é um reflexo. Nós não podemos acreditar que essa realidade não tenha trazido consequência. Será que alguém acredita que sim, que esse tempo não tenha trazido consequências? Provavelmente não. As questões raciais, desde então, enfrentadas pelos pobres e, consequentemente, pela maioria negra, né? Elas não são segredos para ninguém. Desde um sistema educacional defasado, até já sabido as deficiências do sistema penal e um mercado de trabalho muito pouco inclusivo, aonde há um funil propositalmente criado para impedir o acesso do pobre e, consequentemente, da população negra ao sistema de ensino superior. Não é possível querer melhorar um sem olhar para o outro. Nós precisamos olhar as diversas nuances da nossa sociedade, tanto quanto educação, inserção no mercado de trabalho e muitas outras, para que a gente possa trabalhar a favor dessa inclusão e da correção desse gap que há 365 anos foi criado.
esse abismo que há entre a população negra e a população branca. É por isso que tantas áreas precisam ser envolvidas neste processo. Não há como diminuir o abismo entre negros e brancos se todos nós, quanto sociedade, não tivermos envolvidos. A maioria dos negros hoje representam 53% da população. Isso nós estamos falando de 53% declarados, de acordo com o IBGE. Mas é óbvio que provavelmente deva existir mais, porque nós temos que lembrar da política de branqueamento e da pouca autoestima, né, que foi desenvolvida em muitas pessoas de origem africana, no qual, pelo pequeno branqueamento da pele, ela já não se declara mais como negra. Então vamos refletir. Eu te dou uma dica. Não vá pensar em meritocracia. Os negros não chegaram aonde tinham que chegar porque não tiveram mérito, porque não foram atrás, porque que alguns foram e conseguiram e outros não. Essa é de novo uma reflexão muito simplista. O que eu proponho para você nessa data, e que essa data vem trazer luz nessa questão, a proposta agora é largar o conceito de culpa, é abraçar o conceito de responsabilidade. Não é ético e nem tampouco responsável que nós, profissionais de RH e psicólogos, fechemos os olhos a essa realidade. Cabe a nós colocarmos à frente estratégias de inclusão da diversidade e enfrentamento ao racismo estrutural, de forma ativa e participativa. Eu sou Dinamar Maquiama, presidente do Instituto IGDRH. Esse texto, ele teve como base uma adaptação de um texto disponível no site da APP Sindicatos, e é um texto em memória a Cláudia Ferreira da Silva, uma mulher negra morta após ser arrastada por uma viatura policial no Rio de Janeiro. Muito obrigada.